Olá, bom dia, meus amados irmãos, e que Deus os abençoe grandemente, amém? Espero que todos estejam bem para a glória de Deus. Sou o professor Ricardo e estarei com os irmãos nos próximos dias na leitura e exposição do livro de Marcos, capítulos 1, 2, 3 e 4. Capítulo 1, amados irmãos, vimos que Marcos era filho de uma irmã de Barnabé chamada Maria, uma mulher piedosa de Jerusalém, em cuja casa reuniam-se os apóstolos e os primeiros cristãos. Supõe-se que o evangelista se converteu pelo testemunho do apóstolo Pedro, porque trata-o como sendo seu filho. E aqui nós temos uma referência lá em 1 Pedro, capítulo 5. Esse evangelho, irmãos, registra mais os milagres do que os sermões de nosso Senhor. E mesmo em que muitos aspectos relate as mesmas coisas que o evangelho segundo Mateus, podemos colher vantagens pela repetição dos mesmos sucessos, emoldurados por cada evangelista, conforme o ponto de vista que mais afetasse a sua própria mente. Dos versículos 1 a 8, Isaías e Malaquias falaram sobre o princípio do Evangelho de Jesus Cristo no ministério de João Batista. Pelo que esses profetas dizem, devemos observar que Cristo, pelo Evangelho, vem a nós trazendo um tesouro de graça e um cetro do seu governo. A corrupção do mundo é tamanha que existe uma grande oposição ao seu avanço. Quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, e quando o envia ao coração, encarregou-se e encarrega-se de preparar-lhe o caminho. Dos versos 9 a 13, o batismo de Cristo foi a sua primeira aparição pública depois de ter vivido por muito tempo no anonimato. Quantos valores ocultos existem e não são conhecidos neste mundo? Porém, cedo ou tarde serão conhecidos, assim como o Senhor Jesus Cristo foi. Observemos com quanta honra Deus o reconheceu quando sujeitou-se ao batismo de João. Viu o Espírito Santo que descia sobre ele em forma de uma pomba. Marcos, irmãos, comenta a respeito da tentação do Senhor Jesus Cristo, que estava no deserto com as feras selvagens. Era um exemplo do cuidado que o seu pai tinha para com ele, o que o animava ainda mais em relação à provisão que receberia. As proteções especiais são primícias de provisões oportunas. A serpente, irmãos, tentou o primeiro Adão no jardim, o segundo Adão no deserto. Sem dúvida, teve diferentes resultados. E desde então, continua tendo os filhos de ambos em todos os lugares e também condições. Nos versos 14 ao 22, Jesus, irmãos, começou a pregar na Galiléia, depois que João foi encarcerado. Se alguém é afastado, outros serão levantados para executar a mesma obra. Observemos as grandes verdades que foram pregadas por nosso Senhor. Por meio do arrependimento, damos glória ao nosso Criador, a quem temos ofendido. Pela fé, irmãos, damos glórias ao nosso Redentor, que veio nos salvar dos nossos pecados. Cristo uniu ambos, a fé e o arrependimento, e que nenhum homem pense em separá-los. Amém? Capítulo 1, do versículo 23 a 28. Aqui vimos o diabo, que é um espírito imundo, porque perdeu toda a inocência de sua natureza, razão pela qual atua em oposição direta ao Espírito Santo de Deus e por suas sugestões que contaminam o espírito do homem. Nos versículos 29 a 39, onde quer que o Senhor Jesus chegue, vem para fazer o bem. Ele nos cura para que possamos servi-lo.
bem como o nosso caminho, o nosso próximo, que pertence a Ele, e por amor a Ele. Aqueles irmãos que não podem servir ao Senhor em público por estarem enfermos ou por causa de outros impedimentos verdadeiros, podem esperar a graça e a presença do Salvador. Ele aliviará a tristeza e tirará as dores. Observe, irmãos, quão numerosos eram os pacientes. O fato de outros andarem bem como o Senhor Jesus deveria ser um grande incentivo para que também o seguíssemos. O Senhor foi a um lugar deserto, mesmo não correndo o risco de distrair-se ou de ser tentado à vanglória. De todo modo, ele se retirava. Aqueles que desempenham em público a maior parte de suas atividades é da melhor categoria e devem, contudo, procurar estar a sós com Deus. E finalizando o capítulo 1, entre os versos 40 a 45. Aqui temos uma passagem que o Senhor Jesus limpa um leproso. Ele nos ensina que devemos buscar ao Senhor com grande humildade e com total submissão à vontade dele, dizendo ao Senhor: se queres. Essa atitude, irmãos, deu ânimo imediato ao Senhor para que socorresse ao angustiado. Observemos também o que é que podemos esperar do Senhor Jesus Cristo, que tudo será feito conforme a nossa fé. O pobre leproso disse: se queres. Cristo, irmãos, dispensa rapidamente favores àqueles que com prontidão encomendam-se à sua vontade. Ele não faz nada que aparentemente indicasse que buscasse o louvor popular, mas sim em fazer a vontade do Pai. Amém? Capítulo 2 de Marcos, entre os versículos 1 a 12. Aqui, irmãos, a desgraça deste homem fez com que tivessem de transportá-lo dessa maneira, e mostra o estado de sofrimento da vida humana. Foi uma demonstração de bondade dos que assim o transportavam, e ensina a compaixão que deveria existir no homem para com os seus semelhantes que têm dificuldades. A fé firme e verdadeira é capaz, irmãos, de trabalhar de diversas maneiras, porém, será aceita e aprovada por Jesus. O pecado é a causa de todas as nossas dores e enfermidades. A maneira de eliminar o efeito é eliminar a causa. O perdão do pecado é a raiz de todas as enfermidades. O Senhor Jesus provou que tem poder para perdoar pecados, quando mostrou o seu poder para curar o homem que era paralítico. A cura das enfermidades, irmãos, era também uma figura do perdão de Deus dos pecados, porque o pecado é a enfermidade da alma. Quando o pecado é perdoado, esta enfermidade é curada. Quando vemos a obra do Senhor fazendo ao curar o corpo e a alma das pessoas, devemos reconhecer que jamais vimos algo tão maravilhoso. Dos versos 13 a 17 do capítulo 2, Mateus não era um homem bom, pelo contrário, porque sendo judeus, jamais deveria ter sido um publicano, isto é, um cobrador de impostos para os romanos. Contudo, o Senhor Jesus chamou este publicano para que o seguisse. Com Deus, irmãos, através de Cristo, a misericórdia para perdoar os maiores pecados e graça para transformar os maiores pecadores, tornando-os santos. Um publicano fiel que trata-se as pessoas e os fatos com equidade era algo raro. Pelo fato, irmãos, de os judeus terem um ódio particular contra o ofício que demonstrasse a sujeição aos romanos, deram um mau nome aos cobradores de impostos. Porém, o nosso bendito Senhor não vacilou em conversar com os tais, quando se manifestou.
Nos versículos 18 a 22, vimos que os praticantes da religião são bons para encontrar falhas em tudo aquilo que não esteja completamente de acordo com seus pontos de vista. O Senhor Jesus Cristo também foi caluniado. Nós devemos estar dispostos a enfrentar as calúnias e termos todo o cuidado para não a merecermos. Devemos, irmãos, andar e atender cada parte de nosso dever em sua ordem e em cada momento apropriado. Amém? Versículos 23 a 28 do capítulo 2. O dia do repouso era uma instituição sagrada e divina, um privilégio e um benefício. Não era uma tarefa e nem uma escravidão. Deus jamais o concebeu para que fosse uma carga para o seu povo. Portanto, não deveria fazer com que fosse assim. O dia de repouso, irmãos, havia sido instituído para o bem da humanidade, porquanto vive em sociedade, tendo muitas necessidades e problemas, preparando-se para um estado eterno de felicidade ou infelicidade, de acordo com a decisão de cada um. Marcos capítulo 3, entre os versos de 1 a 5. Aqui, irmãos, o caso deste homem era triste. A sua mão ressecada o incapacitava de trabalhar e ganhar a vida. Aqueles que têm esse tipo de problemas são as pessoas mais apropriadas para serem objeto de nossa caridade. Aqueles que não podem valer-se por si mesmos devem ser socorridos. Porém, os infiéis obcecados, mesmo quando não podem dizer nada contra a verdade, ainda assim não se rendem. Ouvimos o mal que foi dito e vimos o mal que foi feito. Mas Cristo Jesus olha, irmãos, para a raiz da amargura que está em cada coração, da cegueira e a dureza, e assim ele se entristece. Ouvimos então entre os versos 6 a 12 que todas as nossas enfermidades, irmãos, e calamidades provêm da ira de Deus contra os nossos pecados. A eliminação desses, ou a sua transformação em bênçãos para nós, foi adquirida pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, devemos temer principalmente as pragas e as enfermidades de nossa alma e de nosso coração. Ele é capaz de sará-las também por meio da sua gloriosa palavra. Amém? Versos 13 a 21. Cristo, irmãos, chama todos aqueles a quem ele quiser, porque a graça lhe pertence. Havia pedido aos apóstolos que se apartassem da multidão e que fossem a ele. Então, deu-lhes o poder para que curassem enfermidades e expulsassem demônios. Que o Senhor envie, irmãos, muito mais dentre aqueles que têm estado com ele, e que quem tem aprendido com ele a pregar o seu evangelho, a serem instrumentos para a sua bendita obra. Amém? Glórias a Deus por isso. Nos versículos 22 a 30, é claro que a doutrina do Senhor Jesus tinha a tendência direta de aniquilar o poder do diabo. E também era claro que sua expulsão dos corpos das pessoas confirmava essa doutrina. Como consequência, Satanás não podia suportar esse desígnio. O Senhor Jesus fez uma advertência espantosa contra pronunciar palavras tão perigosas quanto estas. É verdade, irmãos, que o Evangelho promete o perdão para os maiores pecados e para os maiores pecadores, porque Cristo comprou o perdão. Porém, pelo pecado de blasfêmia contra o bendito Espírito Santo, esses se opuseram aos dons do Espírito Santo, concedidos à Igreja após a ascensão do Senhor Jesus. Versículo 31 a 35 do capítulo 3, vimos que é uma grande e um grande consolo
para todos os verdadeiros cristãos. Saber que, se forem santos, serão mais queridos para Cristo do que uma mãe, irmã ou irmão, como seriam os familiares naturais. Marcos capítulo 4. Entre os versículos de 1 a 20, vimos, irmãos, aqui que esta parábola continha instruções tão importantes que todos aqueles que fossem capazes de ouvi-la estariam obrigados a atendê-la. Há muitas coisas que devemos saber, e se não entendermos as verdades claras do Evangelho, como aprenderemos as mais difíceis? Não é verdade? Versículos 21 a 34. Essas declarações estavam concebidas para atrair a atenção dos discípulos para a palavra do Senhor Jesus. Por esse tipo de instrução, foram capacitados a instruir aos outros, como as velas que se acendem, não para que estejam cobertas, mas para que sejam postas em um candelabro, para que deem a luz ao ambiente em que estiverem. Amém? Essa parábola, irmãos, da boa semente, mostra a maneira pela qual o reino de Deus progride neste mundo, que nada além da palavra de Cristo ocupe o lugar que esta deve ocupar a nossa alma. E isto será demonstrado por meio da boa conservação. Ela cresce, irmãos, gradualmente. Em primeiro lugar, o broto, em seguida, a folha, e depois disso, o trigo maduro na espiga. Olá, amados irmãos, estaremos nesse próximo áudio dando continuidade no capítulo 4 de Marcos, entre os versos 21 a 34. Amém? Estávamos falando sobre a parábola da boa semente. Após ter brotado, irmãos, continuará crescendo. A obra da graça na alma é, primeiramente, somente como o dia das coisas pequenas. Contudo, já tem produtos poderosos enquanto cresce. Porém, imaginemos o que levará quando estiver aperfeiçoada no céu. Amém? Capítulo 4, entre os versículos 35 a 41. Aqui, irmãos, vimos o Senhor Jesus Cristo, que estava adormecido durante a tormenta, para provar a fé de seus discípulos e insistir com eles para que orassem. A fé deles mostrou-se fraca, mas as suas orações poderosas. Quando o nosso malvado coração é como o mar tempestuoso que não tem repouso, quando as nossas paixões são ignoráveis e ingovernáveis, pensemos que ouvimos, irmãos, a lei de Cristo dizendo: cala-te e aquiete. Aqui, irmãos, quando exteriormente existem pleitos e interior temores, o espírito está inquieto. Porém, se ele disser: fique em paz, tenha calma, haverá imediatamente uma grande calmaria. Amém? E finalizando o capítulo 4, vem a pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Mesmo, irmãos, que existam causas para temer, não há, contudo, causas para sentir um terror como este. Aqueles que pensam que Jesus Cristo não se importou muito com o perigo do seu perecer, podem suspeitar que não têm fé. Quão imperfeitos são até mesmo aqueles que são considerados os melhores santos? A fé, irmãos, e o medo se alternaram enquanto estivermos neste mundo. Porém, em breve, o medo será vencido e a fé se distanciará tanto dele que o perderá de vista. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Marcos, capítulo 1, 2, 3 e 4, conforme o cronograma de leitura. Desejo aos irmãos uma excelente leitura e meditação das Sagradas Escrituras. Que Deus os abençoe e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura e exposição desse livro maravilhoso, que é o Evangelho de Marcos. Fiquem com Deus e um forte abraço.